Prezados amigos e ouvintes da Palavra de Deus, gostaria, nesta oportunidade, falar-lhes sobre dízimos e ofertas alçadas. Malaquias, capítulo 3, do verso 8 ao 10, nós encontramos ali a respeito do dízimo. E no verso 8, Deus faz uma pergunta a seu profeta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Meus queridos e amados, a nação israelita estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas. No verso 9, veja o que diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação estava roubando a Deus. Dar o dízimo é uma ordem do Senhor, é um mandamento do Senhor. Veja o que diz o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós medida tal que dela venha maior abastança. Meus prezados e meus queridos ouvintes, Deus é o Criador e dono de todas as coisas. Portanto, devemos entender que tudo que possuímos provém de Deus. É nosso dever administrar com sabedoria aquilo que Deus nos tem proporcionado. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículos 26 a 30, diz que Deus, ao completar a obra da criação, confiou ao homem o domínio de toda a criação. Portanto, cabia ao homem povoar a terra e administrá-la com sabedoria. A primeira referência do dízimo na Bíblia está em Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20. Ali nós encontramos Abrão voluntariamente deu o dízimo de tudo. Isso, meus prezados, 5 séculos antes de o dízimo se tornar lei. Abrão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, após 500 anos que Abraão deu o dízimo de tudo, nós encontramos em Levítico, capítulo 27, do verso 30 a 34, o dízimo passou a ser mandamento do Senhor. Passou a ser mandamento do Senhor. Em Malaquias, no texto que nós lemos, diz que o povo israelita estava roubando a Deus, porque não entregava o dízimo e nem ofertas alçadas.
E Deus, meus amados, promete bênção para os fiéis. Lá no verso 10, nós vemos que Deus promete bênção aos fiéis. Meus queridos e amados ouvintes, o dízimo passou a ser destinado aos levitas. Em Números capítulo 18, versículo 21, lá nós encontramos que o dízimo era destinado ao sustento dos sacerdotes e ministros do templo, que eram os levitas, porque eles não receberam herança. E por isso Deus determinou que as demais tribos desse o dízimo e entregasse aos sacerdotes e ministros do templo, que era justamente para o sustento deles e de seus familiares. O dízimo no Novo Testamento. Meus queridos, uma certa ocasião estive conversando com um membro de uma igreja e ele falando sobre o dízimo. E ele então me disse que Jesus tinha abolido o dízimo. Ele falou para mim dizendo, olha, Jesus aboliu o dízimo. Eu disse, não, Jesus não aboliu o dízimo. Ao contrário, confirmou quando repreendeu os escribas e fariseus por desprezarem o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas, porque eles eram muito religiosos e guardavam a lei que ainda estava em vigor. Portanto, Jesus não aboliu o dízimo, apenas confirmou. O dízimo, como o próprio nome diz, é a 10ª parte do que você ganha. Pode ser em dinheiro ou produtos. Na época, mais eram produtos. O segundo tipo de contribuição é a oferta alçada, que é uma oferta especial. Veja o que diz Êxodo, capítulo 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Meus queridos e amados, os levitas deviam fazer ao Senhor uma oferta alçada, que era o dízimo dos dízimos. Números capítulo 18, versículo 26. Portanto, é uma oferta maior, mais significativa, com referência à contribuição. Antes de você começar a gastar, em primeiro lugar devemos honrar a Deus, entregando-lhe o dízimo que lhe pertence. Veja o que nos diz Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O nosso dízimo deve refletir com honestidade o que recebemos de Deus. Veja o que nos diz Deuteronômio capítulo 16, versículo 17. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor, teu Deus, lhe houver dado. Então, conforme as condições de cada um de nós, devemos entregar o dízimo. Vejamos o que aconteceu com o casal de Ananias e Safira. Na época dos apóstolos, a igreja, os membros da igreja, aqueles que possuíam propriedades, eles vendiam a sua propriedade, vendiam as propriedades e pegavam o dinheiro da propriedade, levavam e depositavam aos pés dos apóstolos. Mas Ananias e Safira venderam
a sua propriedade e reteram parte do valor e levaram a outra parte. E lá Ananias depositou ao pé dos apóstolos, e Pedro perguntou de Ananias: Ananias, por que Satanás fizesse isso com você? Para que você mentisse. A Deus ninguém engana, a Deus ninguém mente para Deus. A Deus ninguém pode enganar. Ele ali caiu, expirou. E aí os jovens que estavam ali pegaram ele, levaram para fora e o sepultaram. Passado 3 horas, chega a sua esposa, Safira. Então Pedro pergunta: Safira, foi portanto que vocês venderam a propriedade? Ela disse: sim, foi portanto. Então Pedro disse para Safira: olha, ali estão os pés dos que sepultaram teu marido, e vão levar você também. E ela caiu ali, expirou. E os jovens que estavam ali pegaram, levaram e sepultaram junto do marido. Meus queridos, com isso, houve um grande temor em toda a igreja. Houve um grande temor. E a igreja crescia cada dia mais. Portanto, para agradar a Deus, devemos contribuir com honestidade e com alegria. Com honestidade e com alegria. Veja o que nos diz 2 Coríntios 9, 7. Diz assim, Deus, na parte B do versículo, diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama. O dízimo do Antigo Testamento foi exigência legal. Os judeus estavam sob obrigação de dá-lo porque era lei, era que nem um tributo, então era obrigação. Já no Novo Testamento, o contribuir focaliza o seu caráter voluntário. Veja o que 2 Coríntios nos diz, 2 Coríntios 8, 3. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Esta contribuição voluntária, meus queridos e amados ouvintes, é exatamente o que Abraão fez antes da instituição da lei. E é o que todos nós cristãos devemos fazer hoje. Portanto, meu querido ouvinte, eu quero dizer a você que Deus ama aquele que dá com alegria. Portanto, Deus nos abençoa, porque quando nós entregamos a Ele aquilo que lhe pertence, Ele vai nos abençoar e vai nos dar vitória. E que com isso nós possamos entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Que Deus nos abençoe. Amém.